Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis do Básico Avançado. Hoje nós estaremos falando sobre alguns tipos de análise de comparação das empresas e vamos realmente introduzir, porque nas aulas anteriores nós falamos aí do demonstrativos de contábeis da empresa, né? Nós falamos do balanço patrimonial, do DRE, que é a demonstração de resultados do exercício, e do fluxo de caixa da empresa, onde vai ser dividido e mostramos as relações com o DRE e com o balanço patrimonial. Em cima disso, nós vamos estar falando agora algumas outras características que é para exatamente juntar essas análises e poder comparar empresas dos mais diversos tamanhos aí. Lembrando que sempre é interessante estarmos avaliando por uma análise comparativa empresas do mesmo tamanho. Normalmente, a análise para empresas distintas seria análise intrínseca, né? Porque, por exemplo, empresas de setores distintos, você vai ter exigências naturais do setor e isso daí não vai ser interessante você estar comparando os múltiplos de cada uma das empresas. Então, sempre analisem nessa análise que nós estamos fazendo aqui, análises do mesmo setor. Em cima disso daí, a empresa tem que ter uma estrutura de investimento mais ou menos similar, certo? Ela não pode, por exemplo, ser uma empresa que, igual a Alupar, que investe em estrutura energética e medicamentos, e depois você compara com Drogasil, né, que é só medicamentos. Ela vai já ter uma estrutura muito distinta, então aí é um pouco mais complexo de você analisar. Você teria que comparar cada uma das suas partes, né, para ver se isso daí você teria que separar na parte de medicamentos, né, que ela trabalha, e na parte de energia, e daí analisar cada uma separadamente. Então, hoje nós vamos começar, né, mostrando a base para essas análises. Primeiramente, nós temos que a análise vai começar sendo dada pela análise de demonstrações, análise dos indicadores, depois uma ideia de análise do POM, que vai ser uma ideia bem geral aí para a gente estar trabalhando. Quais são os tipos de avaliações das empresas, né? Nós temos a avaliação intrínseca, que normalmente é trazer os fluxos de caixa a valor presente e ver o valor verdadeiro da empresa, né? Ou também pode fazer uma análise por múltiplos da empresa, trazendo as expectativas de valor da empresa para ver se ela está mais descontada hoje ou ela está supervalorizada, né? Para estar expondo empresas do setor que tende a estar mais subvalorizada dentro da bolsa, né? Ou seja, empresas boas com bom crescimento que não estão sendo bem valorizadas. E também tem análise comparativa, né? Que é a análise igual a gente vai fazer aqui por múltiplos, que você pega uma empresa, analisa a estrutura de capital dela e em cima dessa estrutura de capital da empresa, por exemplo, analisando margens e rentabilidades da empresa, você vai verificar com as demais concorrentes do mercado se ela está trazendo uma estrutura mais sólida de crescimento do que aquelas. Lembrando que essa estrutura de maior solidez, ela não representa necessariamente que a sua empresa vai ter um maior crescimento naquele período. Significa que ela vai ter um crescimento mais estável, um crescimento mais homogêneo, mais garantido que você tenha crescimento. Por exemplo, se você comparar aí estruturas de empresas com característica de turnaround, você tem empresas que estavam passando por problemas de crise financeira, estrutura de capital muito críticos, e daí acaba que ela começa a dar aquela volta, né, para o crescimento dela, começa a ter uma estrutura de capital mais consistente e o mercado começa a precificar isso, vendo que no futuro essa empresa tende a ter um maior crescimento. Porém, essa estrutura de capital, quando nós fizermos uma análise comparativa, vai mostrar que essa empresa vai ter uma estrutura de capital ruim. Então, essa análise que nós estamos fazendo é para identificar empresas boas, não é para identificar empresas com características de turnaround ou empresas que têm a possibilidade de dar a volta aí e ter um crescimento acima do esperado.
Para isso daí a gente pode usar essa mesma estrutura que nós estamos apresentando, porém você tem que avaliar outras características, tem que avaliar como que a gerência da empresa está melhorando esses indicadores e índices aí. Então, a avaliação que nós estamos fazendo prioritariamente é para identificar empresas boas, e quando essa empresa boa começa a assumir características que podem degenerar os seus resultados. Se você quiser usar esses mesmos resultados para tentar identificar empresas de turnaround, também dá, mas a análise é um pouco diferente, né? Não vai ser essa análise nossa. Nós estamos procurando aqui empresas consistentes. Nesse exemplo, né, eu coloquei aqui a WEG e a Shoes, vai ser empresas praticamente do mesmo setor aí, de compressores e geradores de energia, né, que vão trabalhar com motores. E essa empresa, se você for observar, é quase 13 vezes maior do que essa, né? Como que nós vamos comparar duas empresas tão distintas? Daí nós temos que fazer uma demonstração de tamanho comum. E é isso daí que vai ser a base de praticamente todas as análises nossas. Observando que aqui nós estamos fazendo um tipo de análise que ela é conhecida como bottom-up, que é de baixo para cima. A top-down seria a análise macroeconômica, né, observando todas as características econômicas e ver qual setor que vai estar gerando maior rendimento, e daí você vai descendo para o setor e vai buscar uma empresa dentro daquele setor. Aqui nós estamos mostrando as características financeiras da empresa para vir então de baixo para cima, né? Mostrando qual empresa seria mais interessante estar investindo. Por quê? Porque nós começamos o curso todo nosso falando ali de características econômicas, né? E de ciclos econômicos, e aqui a gente agora está falando somente das empresas. Então a pessoa vai ver qual que é mais interessante dele estar analisando aí, se é uma análise mais macroeconômica, para depois escolher as empresas do setor que ele acha que vai estar mais menos impactado na economia, ou mais assertivo dentro daquele crescimento econômico, ou ele pode simplesmente ir por setores, né, e diversificando a carteira dele. Mas isso daí pode acontecer de investir em um setor que não seja incentivado economicamente por aquele crescimento do momento, né? Igual agora, pessoas que estão expostas dentro da pandemia em setores de tecnologia, normalmente tiveram um crescimento amplo, mesmo estando na crise, porque esse momento econômico nosso, né, tende a incentivar empresas desse setor. Agora, depois da pandemia, quais setores que vão vir a crescer, né? Por exemplo, dentro da pandemia também teve o setor de medicamentos, comida, alimentício, que tenderam a aumentar. Agora, posteriormente, vão ter outros ciclos que vão seguir aí, né? Então, cabe ter essa interpretação de cada ciclo e momento econômico para você também estar se expondo em setores mais adequados a todo momento. Daí, dentro desses setores, você vai utilizar essa análise nossa. Então, as primeiras demonstrações de tamanho comum, né, vão ser conhecidas como análise vertical e análise horizontal. A utilidade disso daí é para você padronizar os seus resultados e comparar a evolução das empresas, porque em cada uma dessas aí vai te servir para alguma coisa. Quando você faz uma análise vertical, você está vendo se dentro daquela empresa a estrutura dela está aonde que está sendo mais alocados os recursos. E análise horizontal, você vai ver se com o passar do tempo, certos momentos a empresa alocou mais cresceu o alocamento de recursos em certa parte ou em outra. Por exemplo, se a empresa começou a pegar muito financiamento, por exemplo, cresceu 100% do financiamento nos 3 anos seguintes, sempre dobrando, né, o financiamento, mas a estrutura de capital e a receita dela não dobrou. A estrutura de capital dela e a receita aumentou 20%, 10%. Se você for observar, ela se endividou muito para não aumentar tanto a receita dela. E isso daí você já pode esperar que gere um estresse de caixa na empresa no futuro muito próximo. Então, isso aí você começa já a ter uma característica de
cautela dentro daquela empresa, para ver, daí você tem que ler, né, dentro da análise de gestores, o que está acontecendo, porque também pode acontecer de o prazo de receber essas receitas, o aumento desse investimento, seja daqui 3 anos. Daí então você tem que perceber que aquela empresa pode ficar 3 anos ali estagnada ou oscilando muito, até ela ter uma estrutura de capital mais adequada para os parâmetros de aceitação dos investidores. Ou a empresa pode ser uma empresa sólida, né, igual nós temos aí as Magazine Luiza, VEG, que mesmo fazendo um ataque tão agressivo, as pessoas observem bem e falam, não, a empresa é sólida, os investidores já sabem que aquelas empresas normalmente têm uma estrutura de capital muito sólida, e esse investimento que vai voltar daqui 3 anos, eles já precificam isso e começa a aumentar. Na hora que chegar daqui 3 anos, a empresa já está precificada. Então, por isso que você tem que conhecer bem o que está acontecendo dentro daquela sua empresa, para você estar se expondo em uma empresa que tem realmente potencial de crescimento e que ela já não esteja tão precificada. Então, o seu crescimento vai ser mínimo dentro dessa empresa. Dentro disso daí, né, nós temos que a demonstração comum aqui, nós vamos trabalhar com a VEG primeiro, para mostrar como vamos fazer. Nós vamos fazer uma análise vertical. Nós pegamos aqui, inicialmente, o ativo total, que o ativo total vai ser 100%. Dentro desse ativo total, que vai ser o 100%, nós consideramos, então, o primeiro valor, que é 15. Aqui é tudo na casa dos 1.000, mas não interessa para a gente, né? Aqui seria 15 bilhões, mas podemos colocar 15 milhões que não vai acontecer erro nenhum. 15 milhões é o ativo total. Quanto que é o ativo circulante dele? Aqui no caso é 9 milhões. 9 milhões representa 62% de 100%. Ou seja, a gente já sabe que o ativo total é ativo circulante mais ativo não circulante. Então, nós temos que o ativo circulante dele vai ser 62%, porque isso daqui, quando nós dividimos por isso, subtraímos 1, dá 0,62, que é 62%. E assim nós vamos colocando todos os outros valores na tabela, sucessivamente. Tem muitos sites aí que dão essas características para vocês, como o Suno Analytica, Ocean 14, que é Oceans 14, né, que se escreve. Nós temos também os dois melhorzinhos que dão essas características, vão ser esses dois aí. Tem outros, mas os que dão análise vertical, acho que só esses dois vão dar. Daí nós temos também o estoque, né? Por exemplo, a gente sabe aqui que o estoque está comprometendo 17% de todo o ativo total da empresa. Isso daí é muito bacana, né? Porque você sabe quanto de estoque a empresa tem e o quanto que ela está necessitando. Se ela está investindo mais em estoque de um ano em relação à estrutura de capital total da empresa, né? Do ativo total. Daí, então, você faz isso e você coloca tudo na base das porcentagens. Em cima disso, nós temos então que o ativo total é 100% em cada ano e o ativo total desse também vai ser por cento. Logo, uma empresa que é 13 vezes menor do que a outra, você consegue comparar a estrutura de todos os capitais dela, né? Por exemplo, a gente pode observar que é bem semelhante, né? 60% é o ativo circulante na base disso. Essa empresa veio reduzindo e essa também veio reduzindo de 67% para 62%. Ou seja, isso aí, se diminuiu o ativo circulante, significa que o ativo não circulante aumentou, né? Então a gente tem uma ideia que os dois ativos não circulantes aumentaram. Mas dentro disso, o que aumentou nesses anos, né? Dentro da estrutura total da empresa, o que aumentou? Aqui a gente pode observar que o imobilizado em relação ao ativo total, ele aumentou para 35%. E aqui nós temos que foi de 22% para 25%. Isso daqui é interessante, porque o que é esse imobilizado? É a estrutura, né? É a estrutura ou da indústria, a estrutura física, maquinário para transformar. No caso aqui pode ser estrutura física, né? Que eles fizeram novas lojas, algum tipo dessa estrutura. Você tem que estar olhando com mais atenção depois para ver o que aconteceu para ter esse aumento. Normalmente esse aumento aqui pode vir de um aumento de endividamento também, né, que pode pegar empréstimo para aumentar o imobilizado. Normalmente o imobilizado, quando ele aumenta de forma saudável, ele tende a aumentar também a receita dele, e nisso você também precisa de um aumento ali de estoque, porque se você aumentou o imobilizado, você tem que ter um estoque maior, né, porque você está tendendo a ter uma produção maior. E isso foi o que aconteceu, né, dentro da estrutura da empresa, ela veio aumentando aí consistentemente. Uma coisa
coisa que eu acho bem interessante entre as duas, que elas diferenciam relativamente bem, é se você olhar aqui o caixa equivalente e caixa e aplicações financeiras. Você pode observar que ela veio diminuindo as aplicações financeiras e aumentando a disponibilidade de caixa, né? Aqui você pode observar que veio de 22 para 12 e aqui veio de 10 para 9. Reduziu o caixa total da empresa, né, porque ela deve ter investido mais nas suas operações. Daí tem que observar se essa redução do caixa ela teve uma redução também na necessidade de capital de giro, porque então isso pode trazer um problema. A VEG em si ela não vai ter esse problema, mas nas empresas você tem que estar observando isso. Aqui você observa que ele tem uma diferença, né, caixa equivalente de caixa, ele teve aqui 6%, 2%, 2%. Está muito pouquinho caixa equivalente de caixa. Deixou a maioria do capital dela, do dinheiro dela, né, em aplicações financeiras. Sendo que essas aplicações financeiras vai dar um retornozinho pequeno, mas vai dar um retorno, né? Talvez está aí num fundo DI, ou então está no Tesouro Selic. Então essas aplicações financeiras são com resgate, né? Que a gente já sabe que o resgate mais imediato. Mas mesmo assim dá um retorno melhor para a empresa, um pequeno, mas dá. Então a gente consegue ver que a estrutura dela se diferencia nessa abordagem do caixa equivalente de caixa. E nós podemos observar que ela teve um aumento das aplicações financeiras aí, né, de 19% para 20%. Isso é pequeno, mas teve. Daí nós podemos observar também que os intangíveis da Shu, ela é bem pequenininho, e o da VEG, também por ser uma empresa maior, né, ter mais investimento em P&D, que é projetos de desenvolvimento e pesquisa, ela tem um capital alocado em intangível maior. Então a gente consegue ver essas características aí das duas que são diferenciadas. Logo, essa empresa aqui, por ter essas características, ela pode vir a trazer mais retorno, né, por ter esses envolvimentos com pesquisa tão mais elaborados do que a da Shu. Mas, assim, é uma análise inicial, né? Isso daqui não é só para a gente ver como que comporta. Teria que fazer uma análise muito mais aprofundada do que isso para estar entrando dentro de uma empresa. Daí nós temos então que no balanço patrimonial, para fazer a análise vertical, nós colocamos o ativo total como 100%. No demonstrativo de resultados, a gente coloca a receita líquida como 100%. E daí nós vamos ter ali as margens, famosas margens, porque cada tópico que você subtrai ali daquelas receitas, para quem não sabe o que é o demonstrativo ou o balanço patrimonial, é só olhar os vídeos anteriores, né, dessas aulas que nós explicamos com detalhe ali o que vai ter dentro de cada um deles. Então nós pegamos aqui os demonstrativos, colocamos a receita como 100% e embaixo, na hora que nós formos dividir, nós vamos ter as margens, famosas margens, que vai ser margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT e margem líquida. São as principais margens abordadas aí. Nesse sentido, né, fazendo a mesma análise que nós fizemos lá, nós temos lá nas nossas receitas esses valores, que aqui no caso aí desde 2015, nós temos o custo da mercadoria, né? Depois que abate esse custo da mercadoria, a gente sobra um lucro bruto. Depois o lucro bruto, quando a gente abate, sobra o EBIT, né, que nós vimos lá. Agora, quando nós somamos ao EBIT, somamos a depreciação e a amortização, nós temos o EBITDA. Ou seja, no demonstrativo de resultado nós temos receita, lucro bruto e o EBIT, que vai ser aqueles resultados, antes resultados financeiros e tributos. E depois, nesses resultados, antes resultados financeiros e tributos, nós somamos a depreciação e a amortização, e daí nós obtemos esse resultado. Porque a depreciação e a amortização nós vimos que não é uma saída de caixa efetiva, né? É só uma bonificação fiscal aí. Daí nós temos também o lucro líquido, que vai ser depois de abater, né, essas características todas, e o lucro líquido do acionista. Nós temos aqui, então a margem bruta vai ser o quê? Nós vamos pegar esse valor, observar quanto que vai sobrar do lucro bruto. O lucro bruto, esse valor, quando nós dividimos por esse daqui, vai sobrar 100 ou 11%. Ou seja, caiu muito, né? Significa que o custo da mercadoria para essas empresas estão muito altos. Margem EBITDA ficou 10%. Se a gente for observar, é praticamente o mesmo, né? Só caiu uma casa decimal mesmo. Aqui é 10 milhões, aqui vai ser 1 milhão e 95 mil, né? Aqui lembrando que está na casa dos milhares, né? Então aqui é 10 bilhões e aqui é 1 bilhão.
Então ficou 10%. E a margem EBITDA 6% e a margem líquida 4,21%. Se nós observarmos isso aí desde 2015, é bem interessante. Por quê? A margem bruta ela decresceu, significa que ela está pagando mais pelas mercadorias dela. Isso daí pode ser um aumento da inflação da mercadoria, qualquer característica relacionada a isso. A margem EBITDA da empresa ela ficou estável, né, de 10%, aí ficou bem estável. A margem EBIT da empresa, agora considerando depreciação e amortização, né, abatendo, ela também ficou estável, de 6%, ela aumentou aqui um pouquinho, mas depois voltou para 6%. E a margem líquida ela veio aumentando. Isso daqui, a margem líquida é o que? Depois de ter, depois da gente abater os tributos, os resultados financeiros e a gente considerar a venda aí de descontinuada, né? Considerando que ela não tem venda, receitas de descontinuadas, aí, vendas que não sejam da atividade fim dela, nós temos um aumento da margem líquida. E isso daqui significa que ela está tendo uma melhora na sua vida financeira, né? Porque os resultados financeiros estão impactando menos o lucro final. Ou seja, isso aqui mostra uma característica operacional bacana da empresa. Daí, então é interessante ter essa análise de mais de um ano para você ver como que está melhorando, porque se isso aqui fosse o contrário, tivesse vindo aqui de 10%, 7%, 5%, 4,9%, 4,21%, mostra uma deterioração, né, e um pioramento aí da receita financeira dela. Ou seja, a parte financeira da empresa está deteriorando seus lucros. E tem que ver isso aí no longo prazo, se ela está conseguindo depois restabelecer essas dívidas, jogando para longo prazo, ela conseguindo pagar as dívidas, vendendo estrutura para pagar as dívidas, o que ela está fazendo para melhorar, para ver se isso daí vai ter um processo de turnaround da empresa, né? Daí, então, graficamente, nós podemos ver aqui, né, que no ano de 2016 subiu a nossa margem bruta e depois ela caiu drasticamente aí de 15% para quase 10%. E em cima disso nós temos o EBITDA, né, a margem EBITDA que se estabilizou, caiu um pouquinho, mas se estabilizou. Nós temos uma queda pouca coisa da queda da margem EBIT e o lucro líquido que subiu consideravelmente aqui nesses anos, né? Daí então a gente tem que ver se tem chance da empresa estar melhorando. Se ela melhorar essa margem bruta dela aqui, muito possivelmente ela melhoraria também as outras margens abaixo aí, porque é interessante observar que a margem bruta, apesar dela cair, ela não impactou a margem EBITDA e nem as margens abaixo dela. Então isso daí é uma característica interessante da gente estar observando. Análise horizontal, né? Daí vai ser de ano para ano. Nós observamos sempre para baixo. Agora nós vamos observar quanto que aumentou de um ano para o outro. Nesse sentido, para fazer essa análise, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o ano anterior, né, colocar na parte de baixo, e o ano posterior na parte de cima. E vamos dividir o ano posterior pelo ano anterior, subtrair 1. Aí nós vamos chegar na porcentagem, né? Aí vai chegar em 0,0187. Multiplicando por 100, a gente tem 1,87%. Daí fazendo isso para todos os cálculos, né, nós temos que a gente pega o ano posterior, dividido pelo ano anterior, menos 1, e multiplica o resultado por 100, que vai dar 3,41%. E faz isso daí para todos os resultados. Nesse sentido, nós podemos observar, olha só que interessante, o ativo total aumentou 1,87%. Esse 1,87% nós temos que o ativo circulante aumentou 3%, só que esses 3% do ativo circulante, nós tivemos que na estrutura de curto prazo, teve uma redução do caixa equivalente caixa de 11%. Nós tivemos a aplicação financeira que aumentou 9%. Então, nós sabemos que teve um aumento, uma redução aí, na realidade a redução foi maior do que o aumento na estrutura de capital direto aqui, né, de dinheiro. As contas a receber aumentaram 12%. Agora a gente teria que observar se os fornecedores, o quanto que aumentou, para a gente observar se as contas a receber estão aumentando mais que os fornecedores ou se os fornecedores estão aumentando mais do que contas a receber. Daí a gente já começa a ter uma ideia mais analítica da empresa. Se o capital
necessidade de capital de curto prazo está aumentando ou diminuindo. E daí nós vamos conseguir verificar se esse capital aqui está sendo suficiente para a empresa ou não. Porque se ele estiver subindo na mesma proporção que esses aqui estão subindo, a gente consegue verificar que a empresa sempre está tendo um gerenciamento da necessidade de capital da empresa. Se a capital da empresa está diminuindo, contas a receber está aumentando e estoque está aumentando e a nossa fornecedores também estão aumentando, nós começamos talvez a ter um problema aqui de necessidade de capital da empresa. Então a gente tem que ficar bem atento a isso daí. Daí nós temos aí os estoques, né, que aumentaram, contas a receber aumentaram e aumentaram 12%, 14% e títulos tributos a recuperar diminuíram. Então a gente já começa, mesmo que não tenha toda aquela análise anterior, aquela análise mais conhecida de analisar o ROI, ROIC, analisar ali liquidez corrente, nós vamos analisar ainda. Nisso daqui você já consegue verificar características muito importantes da empresa, que normalmente não são avaliadas. Porque isso daqui no longo prazo pode trazer um problema, mesmo a rentabilidade da empresa agora está sendo boa, está sendo bacana, mas futuramente pode acontecer dela começar a cair rentabilidade exatamente por causa disso, porque ela está muito alavancada aqui e a necessidade de capital de giro dela está muito alta. E isso daí pode vir a trazer novos empréstimos e daí você começa a ter um problema dentro da empresa que você não consegue detectar por aqueles outros múltiplos. Então, pessoal, se qualquer dúvida, coloque aí nos comentários sobre essa primeira parte, que nós vamos tentar estar auxiliando, respondendo para vocês. E bons estudos e até o próximo vídeo. Obrigado.